Já voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Estamos aqui com Tati Vial, uma especialista em comunicação com excelência, que inclusive assessorou muito o meu trabalho da Moai Ikigai. Tati, conta para nós agora, depois de ter passado pela maior empresa hoje no Brasil nessa área de comunicação, de ter criado uma empresa com a excelência que você tem, olhando o comunicador, a pessoa de uma maneira integral, né? Não só na sua performance comunicativa, mas até mesmo para a pessoa conhecer o seu perfil, saber o que ela quer da vida dela. Quais são os próximos passos, os sonhos, aquilo que te move daqui em diante? Eu estou neste momento finalizando o meu terceiro livro, né? Então Legal. Eu tenho um livro publicado com outros 3 autores, que é o Detone, que fala sobre performance comunicativa. É pra detonar, que é para detonar em apresentações e na vida. Eu tenho um segundo livro que também foi escrito com outros autores, que é de coaching com Enneagrama, que eu falo especificamente sobre a metodologia do Enneagrama dentro do processo de coaching, para potencialização da performance da pessoa. E agora um terceiro livro que fala sobre propósito e que é um livro que ele tem um formato bem inovador, Rafa, que aqui no Brasil pelo menos, que eu também estou escrevendo com a Sabrina e com o Rodrigo, que é um parceiro nosso que vive nos Estados Unidos. Maravilha. Que é um livro ele tem conteúdo, mas ele tem também sugestões de ações práticas. Então ele se chama Propósito de Vida o Diário, que é exatamente para a pessoa ir seguindo e fazendo aqueles exercícios para encontrar e viver o seu propósito de vida. Puxa, Tati, até me arrepiou essa ideia, porque você está me trazendo em primeira mão que você está escrevendo um livro sobre propósito. E existe uma carência, assim, hoje, você sabe que eu realmente sou especialista nessa área, leio muito, estudo bastante sobre tudo isso. A gente tem uma série de livros que alguns trazem como é que outras culturas vivem seu propósito, alguns livros trazem como até encontrar o seu propósito, alguns passos de acordo com várias perspectivas. Agora, uma coisa diária, um exercício diário de viver o seu propósito vai ser bastante diferenciado do que você vai trazer, viu? Parabéns. Tá assim, bem legal mesmo, assim, é uma felicidade poder entregar e aumentar o acesso, né, Rafa? Porque um dos nossos propósitos com este livro foi exatamente aumentar o acesso. Então, assim, ele não substitui um processo de coaching, ele não substitui um trabalho voltado nessa área, mas ele traz um acesso a alguns insights mesmo, né? Algumas reflexões que a pessoa pode ali mesmo na casa dela, tomando um café, tomando um chá, sozinho ou com um amigo, olhar para aquela pergunta e parar para pensar em vários aspectos da vida. Fantástico. E assim, estudando para a composição desse livro, você que já assistiu também atuações minhas sobre a questão da perspectiva de propósito Ikigai, né, que é a perspectiva japonesa e tudo mais, que dicas você traz, assim, que sugestões você poderia compartilhar com os nossos espectadores sobre esse viver o seu propósito no dia a dia? A dica primeira que eu trago em relação não a só isso, mas também a alta performance comunicativa, que é a base do meu trabalho com desenvolvimento humano e performance comunicativa, se resume na palavra consciência. Consciência. Poderoso. A partir do momento que a natureza nos deu estruturas cerebrais mesmo para isso, é realmente um dos maiores bens que a gente tem enquanto ser humano. Tomar consciência a respeito dos meus padrões, da minha vida, do que eu estou fazendo com a minha vida hoje, por que eu não tenho resultados positivos em alguma determinada área, será que eu estou repetindo um padrão que não está me levando para esse resultado positivo? Então é só a tomada de consciência, o despertar da consciência que nos traz essa verdade, que nos traz essa liberdade, que é uma coisa que eu gosto de dizer também, Rafa, que é assim, quando eu falo sobre o Enneagrama, uma pergunta que eu escuto de maneira muito frequente é assim, mas eu vou ver aí o meu perfil para você me colocar dentro de uma caixa, dizer que eu sou assim, assim, assim. É um medo que as pessoas têm. É o contrário. E ao inverso. A partir do momento que eu tomo consciência a respeito dos meus padrões, eu ganho a liberdade de superá-los. E que são as asas, inclusive que a gente tem no Enneagrama, as várias possibilidades que elas abrem, né? Exatamente. Então, assim, eu descubro que eu ajo dessa forma, eu vejo coisas nas minhas ações, no meu comportamento que são excelentes e vejo coisas que eu olho e falo, puxa, por que não fazer diferente? Por que não?
Então, a palavra é essa. A primeira coisa é a tomada de consciência. Então, uma das grandes propostas desse livro que está saindo do forno é essa, é você se descobrir. A consciência é algo realmente muito poderoso, Tati. E eu gostaria que você nos esclarecesse assim alguns passos, algumas ações diárias que ampliam a nossa consciência do que a gente faz, do porquê a gente faz, que às vezes a gente passa meio que no automático, né? A gente fica, o pessoal vai achar que é um estado de fluidez, mas não é, na verdade é simplesmente não parar para questionar o que você está fazendo no dia a dia, né? Exatamente. Eu tenho um exercício que eu gosto bastante, que é um diário de bordo, que é você, todo dia no final do seu dia, você parar para refletir em cima das 4 emoções básicas. Então, o que me deixou com medo hoje, o que me deixou com raiva hoje, o que me deixou triste hoje, o que me deixou alegre hoje. Só nesse simples exercício você descobre tanta coisa sobre você, inclusive sobre seus padrões. Então você pode descobrir, por exemplo, que você é uma pessoa que sente mais raiva do que medo, que você fica mais melancólico do que alegre, que você é mais otimista do que pessimista. Então só nesse simples exercício de descobrir os seus padrões emocionais já é aí uma consciência gigantesca. Uma consciência de um portal para a mudança. Tati, gratidão imensa por tudo que você compartilha com a gente nesse programa. Eu que agradeço imensamente. Ficaria a tarde toda aqui, o dia todo, a noite toda falando, né? Do que a gente gosta. Amaria ouvir. O que eu aprendi hoje, a importância de tomar consciência. E descubro mais uma vez que eu tive a honra de ser neto de um homem com muita consciência. Meu avô, meu Ji-chan, veio lá do Japão. Ele passou fome ao chegar no Brasil, muita inclusive. E ele tinha algumas práticas que eram muito poderosas, que constituíram o seu sucesso ao longo da vida. Uma delas era, no final do dia, ele sempre me dizia para refletir sobre o que aconteceu antes de dormir. O que eu fiz, como eu me senti e o que eu esperava que tivesse acontecido. Para que no dia seguinte eu começasse a decidir com as decisões do que eu vou fazer. Essa é a lição aprendida hoje do nosso programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada.